Fala, fala minha gente, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. E hoje o assunto é para pacientes, para pessoas com doença autoimune. Quantos de vocês com doença autoimune nunca parou, nunca avaliou e se fez a pergunta: estou com uma doença autoimune, e agora o que fazer? De qualquer forma, já deixa o seu joinha aqui, já curte o vídeo, compartilha para as pessoas que você conhece e que têm a doença autoimune, porque esse vídeo hoje está de arrasar e eu vou modificar a maneira que você pensa, que você encara a sua doença autoimune. Então vamos lá. Diante de uma doença autoimune, o que a gente sempre pensa é: e agora o que fazer? Eu sempre olho qualquer tipo de problema para o lado bom das coisas. E sim, ter uma doença autoimune, receber o diagnóstico, tem o seu lado bom. Óbvio, tem o seu lado ruim. Mas pensa pelo lado bom. Você já tem um diagnóstico. E por que eu falo isso? Eu falo isso porque todo paciente com doença autoimune tem uma dificuldade muito grande de receber o diagnóstico. Normalmente, essa pessoa ela passa em diversos médicos antes de ser diagnosticada. E esse é um grande problema que atrasa o tratamento, que atrasa uma conduta mais precoce e até mesmo uma resolução melhor de todo o processo autoimune. Todo paciente com doença autoimune, se não todos, uma grande maioria, demora, em média, 5 anos para ter o seu diagnóstico. Eu falo isso, de 5 anos em relação ao seguinte: se você começou com sintoma hoje e começa a procurar ajuda médica para você poder saber o que você está sentindo, esse processo ele sim demora mais ou menos 5 anos. E depois que você tem o diagnóstico, beleza, estou com o diagnóstico, eu tenho tal doença, o que fazer agora? Então, após você ter o diagnóstico e você não sabe o que fazer, provavelmente você escutou do seu médico: você não tem nada o que fazer. Simplesmente você vai ter que aprender a conviver com a sua história, com a sua doença, com os seus sintomas para o resto da sua vida. E não há nada que a gente possa fazer para poder resolver o seu problema. Você praticamente vai viver refém de medicamentos o resto da sua vida. Provavelmente você escutou isso do seu médico, que não há nada a ser feito, que você vai ter que aprender a conviver com a sua doença. Mas eu tenho uma solução. A cura da doença autoimune, realmente, a gente não vai conseguir. Depois que o seu sistema imunológico está sensibilizado, fica impossível da gente reverter a sua doença para um estado de não doente, tá? Mas a gente consegue, sim, entrar num processo chamado remissão. E o que é a remissão de uma doença autoimune? A remissão de uma doença autoimune simplesmente é você ter a doença autoimune, você ser portador de tal doença autoimune, mas viver a sua vida normal, sem nenhum tipo de sintoma. Isso é o que a gente chama de cura dentro do aspecto das doenças autoimunes. Então, a cura em si significa que você não tem mais a doença. Por exemplo, se você está com uma infecção na garganta, e aí você vai ao médico, ele fala que você está com essa infecção e te dá um antibiótico para tomar. Beleza, você toma o antibiótico certinho, passa por aquele período todo, 7 a 10 dias, alguns com 15 dias, e a partir disso você não tem mais aquela doença. A doença está curada. Ah, você pode pegar de novo? Sim, mas não é a mesma doença, tá? Então você curou aquela doença. Você tem o diagnóstico, tomou o remédio e acabou a doença. Agora, se tratando de doenças autoimunes, quando o seu sistema imunológico começa a atacar você e te gera uma série de sintomas e você tem o diagnóstico, a gente não consegue reverter esse quadro para cura, ou seja, ausência da doença. Mas a gente consegue, sim, e com certeza, fazer com que você entre no processo de remissão. A sua doença vai estar aí dentro do seu corpo, porém inativa. É o que a gente fala, a gente coloca a sua doença para dormir,
para descansar. Você vai viver a sua vida plena, saudável e tranquila, porém com a doença, certo? Então, a remissão, ela é possível e a gente precisa focar em alguns pontos específicos para poder entrar em remissão. Então, eu chamo isso de pilares para a remissão, em que a gente vai ter que usar de diversas estratégias para poder melhorar e resolver a questão intestinal, a questão alimentar, a questão psicológica, a questão de intoxicação e também a questão de infecções. Então, são 5 pilares que a gente precisa focar, entender, agir, criar uma estratégia e persistir nessa estratégia, porque os sintomas vão diminuir, a sua doença vai descansar, ela vai dormir e aí sim você entra em remissão. Quando a gente fala de melhorar o intestino, isso significa que você precisa fazer um processo de modulação intestinal. Por quê? Porque a grande maioria das células do sistema imunológico são formadas dentro do seu intestino. E quando a gente não tem um intestino saudável, a gente está propício a ter um organismo, as células inflamadas. E imagina você com uma doença ativa atacando você o tempo inteiro e também com as células inflamadas. Você vai ter muito mais sintomas, você vai ter muito mais sinais e a sua doença vai estar hiperativa. O quadro alimentar, ele também é muito importante, porque quando a gente se alimenta, a gente pode ter a escolha de se alimentar de alimentos que te inflamam e te causam doenças e alimentos que não te inflamam e não te causam doenças. E eu digo mais, além disso, a gente pode e consegue fazer uma estratégia alimentar focada diretamente na anti-inflamação. Então, além de você tirar o que te inflama, colocar o que anti-inflama, você vai colocar também o que te desinflama, certo? E aí você já começou a tratar o seu intestino, a tratar o processo alimentar. E aí a gente entra no processo psicológico, no manutenção, na terapia anti-estresse, que pode ser inúmeras maneiras. Muito comum, acontecer os pacientes com doença autoimune apresentarem características específicas de alterações psicológicas, estresse, angústia, ansiedade, depressão, problemas familiares, problemas no trabalho, e isso, a longo prazo, gera uma descarga muito intensa de um hormônio chamado cortisol. Esse hormônio, ele faz com que o seu sistema imunológico fique o tempo inteiro igual a um interruptor de luz, na qual você liga e desliga o tempo inteiro. Quando você está estressado, você liga. Quando você está calmo, ele desliga. E isso causa uma desordem muito importante dentro do seu sistema imunológico, fazendo com que você tenha esse processo de liga e desliga, e aí sim o seu sistema imunológico ele se torna totalmente descoordenado, desordenado e começa a te atacar. Esse é um mecanismo mais grosseiro que eu estou falando com você, para você poder entender como que o estresse, como que as alterações psicológicas afetam o seu sistema imunológico. Então, uma das maneiras que a gente mais vê para tratar essa parte psicológica é fazendo a terapia com o psicólogo, meditando, é uma das melhores opções para controlar o estresse, e também fazendo yoga. Existem outras inúmeras maneiras que a gente pode fazer, atitudes que a gente pode tomar que vão sim melhorar o seu estresse, mas aí é muito pessoal. Eu sempre indico fazer muito mais coisas que a gente gosta e menos coisas que a gente não gosta. E o mais importante, você precisa aprender a dizer não. Todo mundo que fala sim para tudo é infeliz, sofre e tem alteração psicológica e problemas psicológicos. Então aprenda a dizer não, tá certo? Então, um outro ponto seria a intoxicação. A gente vive num momento em que o mundo está tóxico. A gente respira substâncias tóxicas, a gente tem radiações dentro do nosso quarto, da nossa casa, do nosso trabalho, que vão influenciar. A gente tem um alto consumo de alimentos embalados em locais plásticos. Então, a gente precisa começar a perceber e a visualizar esse processo de intoxicação.
seja pela água, seja pelo ar, seja por onde for, e começar a tomar algumas estratégias a fim, né, de diminuir essa carga tóxica, tá? Então, focar aí no uso de substâncias que contêm produtos, né, que têm substâncias tóxicas, e aí você retira isso da sua vida. Um outro ponto é a infecção. Quanto a isso, a gente precisa sempre procurar uma orientação médica para a gente poder se livrar das infecções e viver uma vida mais tranquila dentro do contexto autoimune, tá certo? É isso, eu espero que vocês tenham gostado, curtam esse vídeo, compartilhem para o maior número de pessoas, para que mais e mais pessoas possam saber. E se você quiser mais informação a respeito sobre doenças autoimunes, o que fazer, como que é o diagnóstico, o que comer, o que tratar, como cuidar mais do seu psicológico, acesse aqui embaixo na descrição desse vídeo o link para entrar no meu Instagram. Lá a gente tem muitas informações a respeito. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!